COP30 em Belém. O encontro que reúne ditadores e a elite globalista no Brasil. Entenda o escândalo. COP30 em Belém. Quando o Brasil abre as portas para ditadores e criminosos. A COP30, que será realizada em Belém do Pará em novembro de 2025, promete ser muito mais do que uma simples conferência climática. O que deveria ser um evento técnico sobre meio ambiente se transformou em um verdadeiro desfile de figuras autoritárias, líderes esquerdistas e representantes de regimes que pisoteiam direitos humanos diariamente. Enquanto o discurso oficial fala em salvar o planeta, a realidade mostra um encontro que celebra ideologias fracassadas e dá palco para tiranos. O Brasil, mais uma vez, se coloca na posição de anfitrião complacente, rolando o tapete vermelho para ditadores que perseguem opositores, censuram a imprensa e destroem suas próprias economias. A ironia é gritante. Um evento que pretensamente discute o futuro da humanidade abre espaço justamente para aqueles que negam liberdades fundamentais aos seus próprios povos. A farsa climática como plataforma ideológica, as conferências do clima se tornaram, ao longo dos anos, verdadeiros palanques para a promoção de agendas globalistas e socialistas. Sob o pretexto de discutir mudanças climáticas, esses eventos reúnem uma elite internacional que busca impor regulamentações sufocantes às nações soberanas, transferir riquezas de países produtivos para regimes corruptos e expandir o controle estatal sobre a vida das pessoas. A COP30 não será diferente. Pelo contrário, tende a ser ainda mais radical. Com a presença confirmada de representantes de regimes autoritários da América Latina, África e Ásia, o evento se configura como uma celebração do fracasso econômico e da opressão política disfarçada de preocupação ambiental. Enquanto cidadãos comuns pagam cada vez mais impostos e enfrentam restrições em nome do clima, ditadores chegam em jatos particulares, hospedam-se em hotéis de luxo e discursam sobre justiça climática sem qualquer constrangimento. A hipocrisia não poderia ser mais evidente. Os convidados indesejáveis. A lista de participantes esperados para a COP30 lê como um catálogo de violadores de direitos humanos e defensores de ideologias totalitárias. Representantes de Cuba, Nicarágua, Venezuela e outros regimes autoritários estarão presentes, sendo tratados como líderes legítimos quando, na realidade, comandam nações mergulhadas em crises humanitárias. Daniel Ortega, da Nicarágua, que persegue sistematicamente a Igreja Católica, prende opositores e eliminou qualquer vestígio de democracia em seu país, será bem-vindo. O regime venezuelano, responsável pela maior crise migratória da história da América Latina, com milhões de cidadãos fugindo da fome e da repressão, terá voz ativa nas discussões. Cuba, que mantém um dos sistemas mais repressivos do mundo há mais de 6 décadas, onde a internet é censurada, manifestações são violentamente reprimidas e dissidentes apodrecem em prisões, enviará sua delegação para falar sobre desenvolvimento sustentável. O cinismo não tem limites. Além dos latino-americanos, representantes de regimes africanos e asiáticos, com históricos terríveis de corrupção, perseguição política e destruição ambiental, também marcarão presença. Ironicamente, muitos desses países estão entre os maiores poluidores e devastadores ambientais do planeta. Mas isso não impedirá que sejam celebrados no evento. O Brasil como palco da vergonha. A escolha de Belém como sede da COP30 não é acidental. A cidade amazônica simboliza a obsessão globalista com a região, vista como patrimônio internacional por aqueles que desejam limitar a soberania brasileira sobre seu próprio território. Para esses grupos, a Amazônia não pertence ao Brasil, mas à humanidade. Um discurso conveniente para justificar interferências externas. O governo brasileiro, alinhado com essa visão, demonstra mais preocupação em agradar organizações internacionais e ONGs estrangeiras do que em defender os interesses nacionais. Enquanto isso, produtores rurais são criminalizados, projetos de desenvolvimento são paralisados e comunidades inteiras
ficam reféns de burocracias ambientais sufocantes. A realização da COP30 em território nacional representa um custo enorme para os contribuintes brasileiros. Segurança reforçada, infraestrutura adaptada, custos operacionais milionários, tudo isso para receber pessoas que, em muitos casos, deveriam estar respondendo por crimes em tribunais internacionais, não discursando em conferências prestigiadas. A agenda oculta por trás do discurso verde. Por trás da retórica sobre emergência climática, existe uma agenda clara de controle e redistribuição de poder. As propostas discutidas em eventos como a COP30 sempre envolvem maior regulamentação, mais impostos, restrições às atividades econômicas e transferências de recursos de nações desenvolvidas para governos corruptos que desperdiçarão esses valores. O Fundo Climático é um exemplo perfeito. Bilhões de dólares são prometidos para ajudar países pobres a lidar com mudanças climáticas, mas a experiência mostra que esses recursos raramente chegam a quem precisa. Em vez disso, alimentam esquemas de corrupção, enriquecem elites políticas e financiam projetos ineficazes. A imposição de metas de redução de emissões ignora completamente as diferentes realidades econômicas dos países. Nações que ainda lutam para garantir eletricidade básica para suas populações são pressionadas a adotar energias caras e pouco confiáveis, enquanto grandes poluidores como China e Índia recebem tratamento preferencial e prazos elásticos. O papel das ONGs e do ativismo profissional. A COP30 também será um grande palco para ONGs internacionais, muitas delas financiadas por bilionários globalistas e fundações progressistas. Essas organizações exercem influência desproporcional sobre políticas públicas, apesar de não responderem a nenhum eleitorado e operarem com transparência questionável. O ativismo climático se transformou em uma indústria lucrativa. Executivos de ONGs recebem salários generosos enquanto promovem políticas que aumentam o custo de vida de trabalhadores comuns. Esses ativistas profissionais viajam pelo mundo em aviões, hospedam-se confortavelmente e fazem pronunciamentos pomposos sobre sacrifícios que outros devem fazer. Muitas dessas organizações têm ligações claras com movimentos de esquerda radical. Suas agendas vão muito além da questão ambiental, incluindo pautas como controle populacional, relativismo cultural e desconstrução de valores tradicionais. O ambientalismo serve como cavalo de Troia para ideologias que não seriam aceitas se apresentadas diretamente. A verdadeira ciência versus o alarmismo. É importante distinguir entre preocupação legítima com o meio ambiente e o alarmismo catastrofista que domina eventos como a COP30. Cientistas sérios reconhecem que o clima sempre mudou ao longo da história e que existem múltiplos fatores envolvidos, muitos deles além do controle humano. No entanto, o debate foi sequestrado por aqueles que promovem previsões apocalípticas constantemente desmentidas pela realidade. Décadas atrás, previam que ilhas desapareceriam e cidades costeiras seriam inundadas até 2020. Nada disso aconteceu, mas isso não impediu que as mesmas vozes fizessem novas previsões catastróficas para 2030, 2050 e além. A censura de cientistas que questionam o consenso oficial é outro problema grave. Pesquisadores respeitados que apresentam dados contrários à narrativa dominante são ridicularizados, perdem financiamentos e têm suas carreiras destruídas. Isso não é ciência, é dogma ideológico disfarçado de conhecimento científico. As consequências reais das políticas climáticas radicais. Enquanto elites globalistas debatem em conferências luxuosas, políticas climáticas extremas já causam sofrimento real para milhões de pessoas. Na Europa, famílias enfrentam contas de energia estratosféricas devido à transição precipitada para energias renováveis. Indústrias migram para países com regulamentações mais brandas, levando empregos embora. Agricultores são sufocados por regulamentações que ignoram a realidade da produção de alimentos. Restrições ao uso de fertilizantes, pressão pela redução de rebanhos e burocracias intermináveis
ameaçam a segurança alimentar em nome de metas climáticas abstratas. Países em desenvolvimento, que mais precisam crescer economicamente para tirar suas populações da pobreza, são pressionados a adotar políticas que inviabilizam esse crescimento. A mensagem implícita é clara: vocês devem permanecer pobres para que possamos sentir que estamos salvando o planeta. A soberania nacional em jogo à COP30 representa mais um capítulo na ofensiva globalista contra a soberania das nações. Tratados internacionais sobre clima frequentemente incluem cláusulas que limitam a capacidade dos países de definir suas próprias políticas energéticas, econômicas e de desenvolvimento. A pressão internacional sobre a Amazônia brasileira é um exemplo claro. Organizações estrangeiras, governos de outros países e até celebridades se sentem no direito de opinar sobre como o Brasil deve gerir seu território. Essa interferência seria inaceitável se direcionada aos Estados Unidos, à Europa ou à China, mas aparentemente é legítima quando o alvo é o Brasil. A defesa da soberania nacional não significa ignorar questões ambientais, mas sim afirmar o direito de cada país decidir suas próprias prioridades e métodos. O Brasil tem uma das legislações ambientais mais rigorosas do mundo e preserva mais vegetação nativa que qualquer nação desenvolvida. Mesmo assim, é constantemente tratado como vilão ambiental. O silêncio sobre os verdadeiros vilões. Enquanto a COP30 aponta dedos para países democráticos e economias de mercado, existe um silêncio ensurdecedor sobre os verdadeiros vilões ambientais. A China, maior emissor de gases do efeito estufa do planeta, responsável por poluição marinha em escala industrial e devastação ambiental doméstica, raramente enfrenta críticas significativas. Regimes autoritários que destroem florestas, poluem rios e envenenam seus próprios cidadãos são tratados com luvas de pelica. A razão é simples. Muitos desses países não têm imprensa livre, oposição política ativa ou sociedade civil organizada para pressionar por mudanças. É mais fácil e seguro atacar democracias ocidentais. Essa seletividade moral revela a verdadeira natureza do movimento climático internacional. Não se trata realmente de meio ambiente, mas de política, ideologia e poder. O objetivo é enfraquecer nações prósperas, transferir recursos e expandir o controle de instituições globais não eleitas sobre a vida das pessoas. O cidadão brasileiro paga a conta. Enquanto elites internacionais e seus aliados locais celebram a realização da COP30 em Belém, o cidadão brasileiro comum paga a conta. Os custos diretos do evento, as restrições impostas à atividade econômica nacional e as políticas derivadas dessas conferências afetam principalmente trabalhadores e pequenos empresários. O produtor rural, que vê sua propriedade invadida por fiscalizações abusivas, o pequeno empresário sufocado por regulamentações ambientais complexas, o trabalhador que paga mais caro pela energia devido a políticas energéticas equivocadas, todos são vítimas dessa agenda que se apresenta como salvadora do planeta. É fundamental que a população compreenda o que realmente está em jogo. A COP30 não é um evento técnico e neutro sobre meio ambiente. É uma manifestação política de uma visão de mundo que prioriza controle estatal, redistribuição forçada de riqueza e submissão da soberania nacional a instâncias internacionais. A necessidade de resistência informada. Diante desse cenário, é crucial que cidadãos comprometidos com a liberdade, a soberania nacional e o desenvolvimento econômico permaneçam alertas e informados. A narrativa oficial apresentada pela grande mídia sobre a COP30 será majoritariamente laudatória, ignorando as contradições e problemas evidentes. Questionar não significa negar a importância de cuidar do meio ambiente. Significa exigir honestidade intelectual, coerência moral e respeito pela verdade. Significa rejeitar a hipocrisia de ditadores que falam em sustentabilidade enquanto destroem seus próprios países. Significa defender o direito do Brasil de desenvolver suas potencialidades sem tutela externa.
A verdadeira questão não é se devemos cuidar do planeta. Obviamente devemos. A questão é quem decide como fazer isso, quem paga a conta e quem se beneficia das políticas implementadas. As respostas honestas a essas perguntas revelam uma realidade muito diferente do discurso oficial. Conclusão: um evento que precisa ser observado com atenção crítica. A COP30 em Belém será um teste para a capacidade do Brasil de manter sua soberania e seus interesses diante de pressões internacionais. Será também uma oportunidade para observar a hipocrisia em sua forma mais pura. Ditadores falando em justiça, corruptos discursando sobre transparência e destruidores ambientais pontificando sobre sustentabilidade. O povo brasileiro não pode ser ingênuo. Por trás das palavras bonitas e promessas grandiosas, existe uma agenda clara de controle e submissão. Reconhecer isso não é conspiração. É simplesmente observar os fatos com olhos abertos e mente crítica. Que a COP30 sirva como alerta para todos aqueles que valorizam a liberdade, a verdade e a soberania nacional. O Brasil merece melhor do que ser palco para o encontro de figuras que representam tudo aquilo que deveríamos rejeitar. É hora de exigir transparência, questionar narrativas e defender nossos interesses sem medo ou constrangimento. Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra. COP30 em Belém. O encontro que reúne ditadores e a elite globalista no Brasil. Entenda o escândalo. COP30 em Belém. Quando o Brasil abre as portas para ditadores e criminosos. A COP30, que será realizada em Belém do Pará em novembro de 2025, promete ser muito mais do que uma simples conferência climática. O que deveria ser um evento técnico sobre meio ambiente se transformou em um verdadeiro desfile de figuras autoritárias, líderes esquerdistas e representantes de regimes que pisoteiam direitos humanos diariamente. Enquanto o discurso oficial fala em salvar o planeta, a realidade mostra um encontro que celebra ideologias fracassadas e dá palco para tiranos. O Brasil, mais uma vez, se coloca na posição de anfitrião complacente, rolando o tapete vermelho para ditadores que perseguem opositores, censuram a imprensa e destroem suas próprias economias. A ironia é gritante. Um evento que pretensamente discute o futuro da humanidade abre espaço justamente para aqueles que negam liberdades fundamentais aos seus próprios povos. A farsa climática como plataforma ideológica, as conferências do clima se tornaram, ao longo dos anos, verdadeiros palanques para a promoção de agendas globalistas e socialistas. Sob o pretexto de discutir mudanças climáticas, esses eventos reúnem uma elite internacional que busca impor regulamentações sufocantes às nações soberanas, transferir riquezas de países produtivos para regimes corruptos e expandir o controle estatal sobre a vida das pessoas. A COP30 não será diferente. Pelo contrário, tende a ser ainda mais radical. Com a presença confirmada de representantes de regimes autoritários da América Latina, África e Ásia, o evento se configura como uma celebração do fracasso econômico e da opressão política disfarçada de preocupação ambiental. Enquanto cidadãos comuns pagam cada vez mais impostos e enfrentam restrições em nome do clima, ditadores chegam em jatos particulares, hospedam-se em hotéis de luxo e discursam sobre justiça climática sem qualquer constrangimento. A hipocrisia não poderia ser mais evidente. Os convidados indesejáveis. A lista de participantes esperados para a COP30 lê como um catálogo de violadores de direitos humanos e defensores de ideologias totalitárias. Representantes de Cuba, Nicarágua, Venezuela e outros regimes autoritários estarão presentes, sendo tratados como líderes legítimos quando, na realidade, comandam nações mergulhadas em crises humanitárias. Daniel Ortega, da Nicarágua, que persegue sistematicamente a Igreja Católica, prende opositores e eliminou qualquer vestígio de democracia em seu país, será bem-vindo. O regime venezuelano,
responsável pela maior crise migratória da história da América Latina, com milhões de cidadãos fugindo da fome e da repressão, terá voz ativa nas discussões. Cuba, que mantém um dos sistemas mais repressivos do mundo há mais de 6 décadas, onde a internet é censurada, manifestações são violentamente reprimidas e dissidentes apodrecem em prisões, enviará sua delegação para falar sobre desenvolvimento sustentável. O cinismo não tem limites. Além dos latino-americanos, representantes de regimes africanos e asiáticos, com históricos terríveis de corrupção, perseguição política e destruição ambiental, também marcarão presença. Ironicamente, muitos desses países estão entre os maiores poluidores e devastadores ambientais do planeta. Mas isso não impedirá que sejam celebrados no evento. O Brasil como palco da vergonha. A escolha de Belém como sede da COP30 não é acidental. A cidade amazônica simboliza a obsessão globalista com a região, vista como patrimônio internacional por aqueles que desejam limitar a soberania brasileira sobre seu próprio território. Para esses grupos, a Amazônia não pertence ao Brasil, mas à humanidade. Um discurso conveniente para justificar interferências externas. O governo brasileiro, alinhado com essa visão, demonstra mais preocupação em agradar organizações internacionais e ONGs estrangeiras do que em defender os interesses nacionais. Enquanto isso, produtores rurais são criminalizados, projetos de desenvolvimento são paralisados e comunidades inteiras ficam reféns de burocracias ambientais sufocantes. A realização da COP30 em território nacional representa um custo enorme para os contribuintes brasileiros. Segurança reforçada, infraestrutura adaptada, custos operacionais milionários, tudo isso para receber pessoas que, em muitos casos, deveriam estar respondendo por crimes em tribunais internacionais, não discursando em conferências prestigiadas. A agenda oculta por trás do discurso verde. Por trás da retórica sobre emergência climática, existe uma agenda clara de controle e redistribuição de poder. As propostas discutidas em eventos como a COP30 sempre envolvem maior regulamentação, mais impostos, restrições às atividades econômicas e transferências de recursos de nações desenvolvidas para governos corruptos que desperdiçarão esses valores. O Fundo Climático é um exemplo perfeito. Bilhões de dólares são prometidos para ajudar países pobres a lidar com mudanças climáticas, mas a experiência mostra que esses recursos raramente chegam a quem precisa. Em vez disso, alimentam esquemas de corrupção, enriquecem elites políticas e financiam projetos ineficazes. A imposição de metas de redução de emissões ignora completamente as diferentes realidades econômicas dos países. Nações que ainda lutam para garantir eletricidade básica para suas populações são pressionadas a adotar energias caras e pouco confiáveis, enquanto grandes poluidores como China e Índia recebem tratamento preferencial e prazos elásticos. O papel das ONGs e do ativismo profissional. A COP30 também será um grande palco para ONGs internacionais, muitas delas financiadas por bilionários globalistas e fundações progressistas. Essas organizações exercem influência desproporcional sobre políticas públicas, apesar de não responderem a nenhum eleitorado e operarem com transparência questionável. O ativismo climático se transformou em uma indústria lucrativa. Executivos de ONGs recebem salários generosos enquanto promovem políticas que aumentam o custo de vida de trabalhadores comuns. Esses ativistas profissionais viajam pelo mundo em aviões, hospedam-se confortavelmente e fazem pronunciamentos pomposos sobre sacrifícios que outros devem fazer. Muitas dessas organizações têm ligações claras com movimentos de esquerda radical. Suas agendas vão muito além da questão ambiental, incluindo pautas como controle populacional, relativismo cultural e desconstrução de valores tradicionais. O ambientalismo serve como cavalo de Troia para ideologias que não seriam aceitas se apresentadas diretamente. A verdadeira ciência versus o alarmismo. É importante distinguir entre preocupação legítima com o meio ambiente
e o alarmismo catastrofista que domina eventos como a COP30. Cientistas sérios reconhecem que o clima sempre mudou ao longo da história e que existem múltiplos fatores envolvidos, muitos deles além do controle humano. No entanto, o debate foi sequestrado por aqueles que promovem previsões apocalípticas constantemente desmentidas pela realidade. Décadas atrás, previam que ilhas desapareceriam e cidades costeiras seriam inundadas até 2020. Nada disso aconteceu, mas isso não impediu que as mesmas vozes fizessem novas previsões catastróficas para 2030, 2050 e além. A censura de cientistas que questionam o consenso oficial é outro problema grave. Pesquisadores respeitados que apresentam dados contrários à narrativa dominante são ridicularizados, perdem financiamentos e têm suas carreiras destruídas. Isso não é ciência, é dogma ideológico disfarçado de conhecimento científico. As consequências reais das políticas climáticas radicais. Enquanto elites globalistas debatem em conferências luxuosas, políticas climáticas extremas já causam sofrimento real para milhões de pessoas. Na Europa, famílias enfrentam contas de energia estratosféricas devido à transição precipitada para energias renováveis. Indústrias migram para países com regulamentações mais brandas, levando empregos embora. Agricultores são sufocados por regulamentações que ignoram a realidade da produção de alimentos. Restrições ao uso de fertilizantes, pressão pela redução de rebanhos e burocracias intermináveis ameaçam a segurança alimentar em nome de metas climáticas abstratas. Países em desenvolvimento, que mais precisam crescer economicamente para tirar suas populações da pobreza, são pressionados a adotar políticas que inviabilizam esse crescimento. A mensagem implícita é clara: vocês devem permanecer pobres para que possamos sentir que estamos salvando o planeta. A soberania nacional em jogo à COP30 representa mais um capítulo na ofensiva globalista contra a soberania das nações. Tratados internacionais sobre clima frequentemente incluem cláusulas que limitam a capacidade dos países de definir suas próprias políticas energéticas, econômicas e de desenvolvimento. A pressão internacional sobre a Amazônia brasileira é um exemplo claro. Organizações estrangeiras, governos de outros países e até celebridades se sentem no direito de opinar sobre como o Brasil deve gerir seu território. Essa interferência seria inaceitável se direcionada aos Estados Unidos, à Europa ou à China, mas aparentemente é legítima quando o alvo é o Brasil. A defesa da soberania nacional não significa ignorar questões ambientais, mas sim afirmar o direito de cada país decidir suas próprias prioridades e métodos. O Brasil tem uma das legislações ambientais mais rigorosas do mundo e preserva mais vegetação nativa que qualquer nação desenvolvida. Mesmo assim, é constantemente tratado como vilão ambiental. O silêncio sobre os verdadeiros vilões. Enquanto a COP30 aponta dedos para países democráticos e economias de mercado, existe um silêncio ensurdecedor sobre os verdadeiros vilões ambientais. A China, maior emissor de gases do efeito estufa do planeta, responsável por poluição marinha em escala industrial e devastação ambiental doméstica, raramente enfrenta críticas significativas. Regimes autoritários que destroem florestas, poluem rios e envenenam seus próprios cidadãos são tratados com luvas de pelica. A razão é simples. Muitos desses países não têm imprensa livre, oposição política ativa ou sociedade civil organizada para pressionar por mudanças. É mais fácil e seguro atacar democracias ocidentais. Essa seletividade moral revela a verdadeira natureza do movimento climático internacional. Não se trata realmente de meio ambiente, mas de política, ideologia e poder. O objetivo é enfraquecer nações prósperas, transferir recursos e expandir o controle de instituições globais não eleitas sobre a vida das pessoas. O cidadão brasileiro paga a conta. Enquanto elites internacionais e seus aliados locais celebram a realização da COP30 em Belém, o cidadão brasileiro comum paga a conta. Os custos diretos do evento,
As restrições impostas à atividade econômica nacional e as políticas derivadas dessas conferências afetam principalmente trabalhadores e pequenos empresários. O produtor rural, que vê sua propriedade invadida por fiscalizações abusivas, o pequeno empresário sufocado por regulamentações ambientais complexas, o trabalhador que paga mais caro pela energia devido a políticas energéticas equivocadas, todos são vítimas dessa agenda que se apresenta como salvadora do planeta. É fundamental que a população compreenda o que realmente está em jogo. A COP30 não é um evento técnico e neutro sobre meio ambiente. É uma manifestação política de uma visão de mundo que prioriza controle estatal, redistribuição forçada de riqueza e submissão da soberania nacional a instâncias internacionais. A necessidade de resistência informada. Diante desse cenário, é crucial que cidadãos comprometidos com a liberdade, a soberania nacional e o desenvolvimento econômico permaneçam alertas e informados. A narrativa oficial apresentada pela grande mídia sobre a COP30 será majoritariamente laudatória, ignorando as contradições e problemas evidentes. Questionar não significa negar a importância de cuidar do meio ambiente. Significa exigir honestidade intelectual, coerência moral e respeito pela verdade. Significa rejeitar a hipocrisia de ditadores que falam em sustentabilidade enquanto destroem seus próprios países. Significa defender o direito do Brasil de desenvolver suas potencialidades sem tutela externa. A verdadeira questão não é se devemos cuidar do planeta. Obviamente devemos. A questão é quem decide como fazer isso, quem paga a conta e quem se beneficia das políticas implementadas. As respostas honestas a essas perguntas revelam uma realidade muito diferente do discurso oficial. Conclusão: um evento que precisa ser observado com atenção crítica. A COP30 em Belém será um teste para a capacidade do Brasil de manter sua soberania e seus interesses diante de pressões internacionais. Será também uma oportunidade para observar a hipocrisia em sua forma mais pura. Ditadores falando em justiça, corruptos discursando sobre transparência e destruidores ambientais pontificando sobre sustentabilidade. O povo brasileiro não pode ser ingênuo. Por trás das palavras bonitas e promessas grandiosas, existe uma agenda clara de controle e submissão. Reconhecer isso não é conspiração. É simplesmente observar os fatos com olhos abertos e mente crítica. Que a COP30 sirva como alerta para todos aqueles que valorizam a liberdade, a verdade e a soberania nacional. O Brasil merece melhor do que ser palco para o encontro de figuras que representam tudo aquilo que deveríamos rejeitar. É hora de exigir transparência, questionar narrativas e defender nossos interesses sem medo ou constrangimento. Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.